E esse ponto que você citou, até tinha anotado aqui, porque dentre as ideias do livro foi uma das que eu achei mais legais, é o que ele chama de obituário reverso. Ele diz o seguinte, né? Escreva o que você quer ver no seu obituário e em seguida descubra como viver de acordo com isso. Então, se você quer ter lá no seu obituário, não, o cara foi um excelente pai, um ótimo amigo, né, um bom marido. Se você quer ver isso, então viva de acordo com isso. E dificilmente alguém vai botar no obituário, ele teve uma Lamborghini. Trabalhou muito. Trabalhava, não falava com ninguém, só trabalhava. Pois é, então a gente vê, né, quando você pensa na vida dessa maneira, você vê realmente o que é mais importante. Sim. Mas eu queria saber qual ideia mais te impactou também, se foi essa, se foi alguma outra. Não, teve uma das ideias do livro que me chamou bastante atenção, até porque é algo que a gente está vivendo no Brasil hoje, que é essa exposição excessiva por conquista de bens, e muitas vezes bens para pertencimento. Então, a pessoa quer comprar um carro, uma casa, não porque aquilo vai trazer mais felicidade, mas porque ela vai entrar no status social. Ostentação. Uma ostentação, digamos assim, e ela vai fazer parte de um ciclo. Então, e fora isso também, né, a exposição que muitas vezes desnecessária a pessoa cria em cima de si. Então, ele até cita um traficante, tá? Ele cita isso no livro. Um traficante que ele era discreto até então. E História é boa. Essa história é muito boa. E ele começou a olhar outros traficantes que estavam ostentando. Então, tinha um carro do ano, uma casa grande. E ele começa a querer fazer parte desse ciclo. Então, ele vai num jogo de basquete com um casaco de $100 mil, um casaco de pelo, né, de pele. E isso chama a atenção das pessoas, todo mundo tirando foto, filmando, inclusive da polícia. Então, se a gente pegar histórias recentes no Brasil, no ano passado, né, não vou citar para não me comprometer aqui, mas muita gente caiu justamente pela essa exposição excessiva, né? Gastos com avião, casas, viagens luxuosas, então... Festa de 15 anos de 15 milhões. Exatamente. Eu ia te falar isso. Tem uma fraude bancária acontecendo aí que deixou tudo isso no chinelo, né? Caraca, foi tudo isso? Foi, o Vorcaro gastou na festa da filha 15 dele. milhões da coisa filha. assim, 15 milhões. 300 milhões na casa na Bahia. Bruno que se É que comprometeu. como o dinheiro era... Não vou falar muito não, que o cara vai estar livre daqui a pouquíssimo tempo, né? Exato. Não quero inimizade. Exato. Mas o ponto é, se ele 3 horas tivesse sido ele tá na mais rua. discreto, talvez Exato. demorasse mais pra Talvez cair o demorasse esquema. mais. Eu falei isso, claro, porque foi tão nababesco a coisa que ele fez. Apartamento para uma namorada de 30, para outra de 20, para outra de não sei o quê. Casa, comprou lá na Flórida. Foi obsceno, né? Os números, assim. Perde impressionantes. perde a noção de referência de dinheiro. Não, Talvez Perde isso tenha um muito pouco claro. de ver, desculpa, Não, mas- com o que você falou no começo a respeito do emergente. Você dificilmente vai ver, sei lá, a família do Itaú ou o André Esteves, né, fazendo esse tipo de coisa, porque é mais natural. Agora o cara ter 4 jatinhos, casa para amante de 30, para outra... Perdeu a mão, né? Não só ele, mas o pessoal do INSS, né, o escândalo do INSS caiu justamente pelo gasto excessivo, que não comportava ali com o que estava sendo declarado no imposto de renda. Então, da onde que está vindo esse recurso tão abundante assim, Essa que é não... fácil responder, hein? Essa fase. Então fica aí o ensinamento. Você vai ser... Você que é traficante, tá assistindo o podcast aqui, siga a dica da Jéssica. dica da Jéssica. Tá orientando, Fica ó. na- Seja Fica mais na discreto. moita, fica na moita que é melhor. Podcast democrático. Exato. Não, Mas o que eu ia dizer, não, o ensinamento Tá real... do PCC compartilhando pra caramba. Cara. O ensinamento real é tipo... Caraca, será que você não tá extrapolando as suas capacidades só pra aparecer, né? De fato. Nesse caso, o cara talvez nem esteja extrapolando, mas será que é interessante gastar o dinheiro assim? Esse é o ponto, né? Mas eu tenho uma ideia sobre ostentação. Eu acho que quem mais ostenta é o cara que menos trabalhou pelo dinheiro. Quando o cara trabalha muito para aquele dinheiro, sabe o valor que aquilo teve, né? A dificuldade que foi conseguir. Dói gastar, né? Dói gastar. Dói. Agora, se o cara tá pegando dinheiro porque ele montou um esquema de pirâmide com CDBs, Sim. o cara vai gastar pra caramba, pô. exato. O dinheiro não foi fácil, né? Foi então vai fácil, fácil. exatamente, Faz né? sentido. E ele fala isso no livro, sobre o quanto de vida foi necessária para você construir esse patrimônio. E geralmente as pessoas que valorizam isso, elas não fazem só o cálculo do quanto isso gerou de acréscimo patrimonial, mas o quanto foi gasto de vida para aquela atividade profissional. Então o livro ele cita muito essa parte de como a maioria das pessoas valorizam as conquistas, geralmente as pessoas que
depositaram muitas vidas ali para construir esse patrimônio. Então é um ponto bem interessante, uma reflexão boa. Eu moro no Morumbi e a gente vai muito ali naquele pobre rua do Shopping Morumbi, que tem no fundo lá, tem área para crianças e tudo mais, né? Como eu tenho 2 filhos pequenos, ali é gostoso e tal. E, pô, você vai lá no final de semana, tá todo mundo mais ou menos parecido, né? Aí outro dia chegou, né? Você lembra daquele, como é que chama? O Daverson, que jogava no Palmeiras? E ele chegou e o cara brilhou na porta, né? Com aqueles colares brilhantes, a marca de tudo, né? Aí a gente, cabelo amarelo. Eu tô falando isso porque a gente também tem que tomar cuidado com o nosso julgamento, né? Porque eu olhei e falei assim, o papo na mesa era, será que ele não percebe que ele tá destoando da média do restaurante? Porque ele tá fazendo questão de mostrar todas aquelas marcas, aquele consumo, por mais que represente pouco da receita dele, né? Sim. Aí, o grande ponto que a gente pergunta é, será que para ele não queria destoar porque ele nunca teve oportunidade de mostrar absolutamente nada? Então, para ele aquilo é, de repente, até massagear o próprio ego no sentido de falar, eu consegui com meus próprios méritos. Uma prova uma dívida. dívida. Mas o nosso primeiro ímpeto é falar assim, nossa, pelo amor de Deus, né? Como é que a gente se coloca no sapato dele, né? E o livro fala isso, entender o porquê que a pessoa toma essas atitudes em relação ao consumo. Às vezes por uma dívida social, então ele era extremamente pobre e agora ele teve que provar para as pessoas que ele venceu na vida. Então essa dívida social é muito mais o psicológico, emocional, do que racional. Então a gente acaba entendendo por que as pessoas tomam esse tipo de atitude. E qual que foi a ideia que você achou mais legal, Bruno? A minha foi da parte de experiências que eu você mencionei. já falou, é verdade. Verdade. Parte de experiências. E teve mais um outro ponto que eu acho que... Só vou acrescentar só mais um. Claro. Não, acabou seu tempo. Vamos pro próximo tópico. Um ponto bem interessante que eu gostei no livro, ele fala sobre as pessoas quererem economizar em coisas que não vão fazer a mínima diferença na vida delas. Normalmente Que sou eu de vez em quando. O café. O café. E assim, eu sempre pensei dessa forma, então quando eu vi isso no livro, eu falei, caramba, mais alguém pensa como eu. Que ele fala, as pessoas se concentram muito numa economia que vai lá, $3. Coisas que não vão fazer tanta diferença assim e não vai acrescentar valor no longo prazo. Ao invés de se concentrar no padrão de vida que você tem hoje, e descer esse padrão para conseguir economizar. Ele até cita a questão do carro, né? Ele fala, ao invés da pessoa pegar um Toyota completo, top de linha, ela opta em ficar com uma BMW básica, justamente pelos status. Sendo que a BMW é muito mais cara, o seguro muito maior. Então, esse tipo de coisa que ela deveria focar em economizar, é o que geralmente ela não olha. Ela vai olhar o quê? O restaurante, o café, que não vai fazer a mínima diferença. Então, as pessoas às vezes focam em coisas irrelevantes, né? E às vezes o café é o que vai trazer a felicidade.